Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Todo Dia é Dia de Cruzeiro. O meu nome é Hugo Cerello e é um prazer estar com você. Nosso programa aqui vai ao vivo pela Minas FM e também está disponível através dos podcasts do Sistema MPA de Comunicação. Basta você dar um pulinho em sistemampa.com.br e procurar pelos podcasts que você quer. Tem o podcast policial, tem o podcast esportivo, tem o podcast da Dirlene Magalhães e lá também você vai encontrar o podcast Tempo de Bola. E o que é o nosso programa aqui, pessoal? É falar sobre coisas antigas, falar sobre o futebol do passado, principalmente sobre datas, sobre jogos, títulos que estão fazendo aniversário ao longo desta semana. E eu vou começar com um assunto aqui, Copa Libertadores, especificamente a Libertadores de 1981. Isso porque no dia 21 de agosto daquele ano aconteceu uma das maiores vergonhas do futebol. Vergonha. Atlético e Flamengo, o jogo em Goiânia, o jogo lá no estádio Serra Dourada. Mas por que esse jogo é tão polêmico? E mais, por que esse jogo foi em Goiás? Nós vamos contar tudo isso para você. Vamos começar lá do começo. A Libertadores foi criada em 60, certo? Tanto que criaram o Campeonato Brasileiro de 59 para indicar um representante nacional da Libertadores do ano seguinte. Isso porque a Libertadores contava com apenas 7 participantes. Eram os campeões nacionais de cada país. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e eu acho que o outro era a Bolívia. Apenas 7 times. Só que essa fórmula foi mudando um pouco ao longo do tempo. Alguns países que tinham mais prestígio internacional passaram a ter 2 representantes, entre eles o Brasil. Dessa forma, o campeão e o vice-nacional participavam da Libertadores do ano seguinte. Foi assim com o próprio Cruzeiro quando foi campeão em 76. Enfrentou o Internacional na fase de grupos, porque tinha essa também. Os 2 times do mesmo país caíam na mesma fase de grupos do ano seguinte. Isso era uma das formas que a Conmebol, à época, tinha para tentar evitar finais entre times da mesma nacionalidade. Então, o Atlético Mineiro se vê mais uma vez contra o Flamengo. E isso um ano depois da vergonhosa final do Brasileiro de 80. Olha, o que o Galo de 80 foi roubado naquela final não está no gibi. Era uma final na qual o Atlético tinha vencido seu primeiro jogo, né? Jogo no Mineirão, 1-0, gol de Reinaldo. Já teve um certo roubo lá, porque era pro volante Andrade ter tomado cartão vermelho aos 10 minutos do primeiro tempo. Reinaldo tomou um soco na cara, o juiz marcou falta, mas não deu cartão. É um dos lances mais vergonhosos que eu já vi. Mas enfim, o Atlético perdeu vários e vários gols, venceu por 1-0 e precisava apenas ele jogava por um simples empate. Porém, como o Flamengo tinha feito melhor campanha, ele tinha que vencer por um placar simples. Venceu, mas venceu no roubo, venceu na vergonha, porque expulsou injustamente Reinaldo, porque expulsou injustamente o Palhinha e o Chicão. E o Atlético, com 3 a menos, acabou ele não resistiu à forte pressão que o bom time flamenguista teve e o Flamengo venceu naquele roubo, mas venceu. Campeão brasileiro de 80, o primeiro título da história do Flamengo. Até aquele ano, nacionalmente, o Flamengo não existia e era a 4ª força do Rio de Janeiro. O fato é que um ano depois, as mesmas equipes se viram frente a frente. Infelizmente vimos um roubo. Eu te contei que esse jogo foi no estádio Serra Dourada, mas isso por quê? Porque a primeira fase terminou completamente embolada, terminou empatada. Então a regra dizia que deveria haver um jogo único em campo neutro. Escolheram como campo neutro o estádio Serra Dourada, que tem dimensões e formatos muito parecidos com o Mineirão, né? Pouca gente sabe disso, mas o Serra Dourada foi inspirado no Mineirão para ser construído. O jogo transcorria normalmente com uma relativa superioridade do time do Flamengo, mas o Atlético ia realmente conduzindo o jogo. Até que numa falta no meio-campo, o Reinaldo dá um carrinho no Zico. Não era uma falta para cartão vermelho. Isso é fato. Não era uma falta para cartão vermelho. Se ele quisesse dar um cartão amarelo, talvez poderia. Ele dá um cartão vermelho metade do primeiro tempo e aí não teve jogo.
Por quê? O Atlético, em peso, partiu para cima do árbitro. Começou-se um bate-boca forte ali. O técnico era o Tele Santana. Quem conhece o histórico do Tele Santana sabe que o cara nunca pediu para poder bater. Pelo contrário, ele repudiava e limava atletas que faziam isso. Só que na cabeça de todo mundo em campo começa a passar um filme daquilo que tinha acontecido cerca de um ano antes, né? 1º de junho de 1980. Aquele roubo, os caras pensam, vamos ser roubados mais uma vez aqui. E aí, como o Atlético possivelmente sentiu que não tinha como vencer aquele jogo porque estavam cartas marcadas já, houve um bate-boca muito forte contra o árbitro. Palhinha, o Éder, muita gente ali xingando, e aí não deu outra. O Zé Roberto Wright começou a expulsar geral. Mandou para o chuveiro o Éder, Reinaldo, Chicão, Palhinha e também o Toninho Cerezo. Dessa forma não teve jogo e o Flamengo foi declarado vencedor. Dessa forma ele se classificou para a fase seguinte, que foi a semifinal. Depois foi para a final, bateu o campeão, foi para o Mundial de Clubes e acabou vencendo o Liverpool. O Atlético ele fala desse jogo até hoje. Quem viu e principalmente quem não viu, fala com muita propriedade sobre isso, porque, claro, isso aí revoltou todas as gerações e isso tem de ser mencionado, tem de ser repetido. O Flamengo, que não existia no cenário esportivo significativo até 1980, venceu seus títulos de maneira roubada. 80 naquele brasileiro vergonhoso, Libertadores naquela Libertadores vergonhosa. Até então, o Flamengo era a 4ª força do Rio de Janeiro. Isso porque o Fluminense já tinha título brasileiro desde 70, o Vasco já tinha desde 74 e o Botafogo tinha desde 68. Isso abre as portas depois do Flamengo com uma geração muito forte, vence outros títulos. Mas a gente se questiona, e se esses títulos não tivessem sido roubados? O que seria o Flamengo hoje? Mas isso já é uma outra discussão para um outro dia. Outra data que também merece menção aqui é o nascimento, é o aniversário de Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge foi um craque alemão dos anos 70 e dos anos 80, disputou 3 Copas do Mundo, 78, 82 e 86. Em 2 delas ele foi finalista, né? Em 82, quando ele perdeu contra a Itália, e em 86, quando ele perdeu contra a Argentina. Mas estava em campo, mas ele tem um título mundial, que é o Mundial de Clubes, que ele vence contra o Cruzeiro no ano de 76. O Rummenigge estava voando aí nessa época, não somente ele, o Beckenbauer, o Sepp Maier, o Voltz, porque o Bayern de 76 era praticamente o Bayern campeão da Copa do Mundo de 74, Breitner também. Mas o fato é que o Rummenigge tem uma passagem muito interessante. Ele porque ele hoje é uma espécie de embaixador do Bayern. Então ele viaja pelo mundo todo representando o Bayern de Munique. Aliás, é uma lição aqui para os clubes brasileiros, né? Muitos deles acabam fechando as portas para os seus ídolos e abrem portas aí para nego que a gente sabe que tem uma capivara policial grande. O fato é que o Rummenigge, no ano de 2013, veio ao Brasil num evento do Bayern e deu uma entrevista coletiva para a ESPN Brasil. Nessa entrevista coletiva, ele declarou que o esquema tático da seleção brasileira era altamente questionável e, na concepção dele, ultrapassado. Mais do que isso, diz que a seleção brasileira estava numa fase ruim e precisava se reciclar. Disse também que a seleção alemã vinha muito forte. Adivinha qual foi o resultado disso? Mas é claro que ele foi ridicularizado. Porque aqui no Brasil impera sempre a pachequice, né? Aqui a gente tem que falar que o nosso futebol é sempre superior, que o nosso técnico, por mais burro que seja, é um gênio. Tem que falar que esse pivete chamado Neymar tá sempre certo, tem que ficar dando mais açúcar aí no Todd dele. E claro, ele foi criticado, ele apanhou muito e
A resposta disso veio um ano depois, quando o Brasil tomou aquela sapecada histórica, o 7-1 no lombo, e aí todo mundo lembrou, né? De fato, o Rummenigge tinha uma certa razão. Pessoal, outra pessoa que também faz aniversário é o goleiro Félix, né? Fez aniversário nessa semana, dia 22, Félix campeão em 70. Detalhe, o Félix fumava em campo, acredite se quiser. Quando o time estava na frente, atacando, ele ia até o jornalista que estava atrás dele, pegava um cigarro, ficava fumando. Quando a bola vinha, ele jogava o cigarro para o chão, defendia, repunha, ia até o cigarro e fumava mais uma vez. A nossa lembrança aqui, Félix, que faleceu no ano de 2002. Pessoal, eu vou, mas volto na semana que vem. O meu nome é Hugo Cerello e é um prazer estar com você.